Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O que são os chamados pensamentos intrusivos? Na psicologia são denominados assim os pensamentos aparentemente indesejados, mas que parecem ter vida própria, que surgem na nossa cabeça, atrapalhando, nos desviando do caminho, e que a psicologia chama de intrusivos, justamente porque eles parecem se intrometer na nossa paz interior. Como compreender a presença deles de acordo com a ótica espírita? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Mas antes, vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Homem e o tempo. Disse o homem ao tempo: ó gênio triste, onde a tua caverna, horrenda e escura? Porque trazes velhice e desventura a minha carne que te não resiste. Abomino-te a clava estranha e dura, que dilacera tudo quanto existe. Por que razão me segues, lança em riste, estendendo-me as noites de amargura? Porque fazes o riso envolto em pranto, e derramas o fel do desencanto no doce vinho da felicidade? Quem és tu, monstro, ó Deus, arcanjo ou fera? Onde o ninho de sombra que te espera nos remotos confins da eternidade? Mas o tempo exclamou: ergue-te, lida, sou o pajem divino que te exorta a seguir para os céus, de porta em porta, amparando-te os passos na subida. Eras apenas larva indefinida, quando arranquei-te a treva fria e morta. Desde então, só a luz que te transporta, de forma em forma, para a grande vida. Dou-te alegria e dor, miséria e glória, para que guardes puro na memória o amor de Deus, que em tudo anda disperso. Louva o trabalho que te imponho aos dias, sem meus braços, irmãos, não passarias de um verme preso às furnas do universo. Meus amigos, paz a todos, com as saudações do companheiro Antero do Quental. Pensamento intrusivo, segundo o conhecimento da psicologia, é uma ideia, uma palavra ou uma imagem involuntária e indesejada que surge na nossa mente muitas vezes com um caráter violento, constrangedor, imoral e que aparentemente não reflete os nossos valores ou desejos. Embora possam ser comuns e isoladamente não sejam necessariamente um sinal de problema, se eles forem muito constantes, esses pensamentos podem causar perturbações, trazer ansiedade, um certo desconforto e até mesmo vergonha. Podem interromper ou atrapalhar o curso daquilo que nós estávamos fazendo. Segundo a psicologia, quando eles se tornam muito frequentes ou com um conteúdo intenso demais, que acabam até mesmo travando o comportamento natural da pessoa, eles podem estar relacionados a problemas como o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, ou outras condições de saúde mental, indicando a necessidade de se buscar ajuda profissional. Mas para aqueles que têm o conhecimento da doutrina espírita e da interação ininterrupta que nós temos com a mente de encarnados e desencarnados,
conforme as sintonias que nós geramos para nós mesmos, nós poderíamos ampliar a visão deste problema para algo que vai mais além. Nós poderíamos perguntar se aqueles pensamentos intrusivos não seriam, algumas vezes, provocados pela aproximação de outra mente, ou seja, pelo sugestionamento de algo ou de alguém que quisesse justamente nos atrapalhar, nos constranger, mas que, como sabemos também, não conseguiria nos atingir caso nós não estivéssemos de alguma forma, ainda que inconscientemente, sintonizados com aquela ideia. O livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que já foi trazido inúmeras vezes aqui no portal para os mais diferentes assuntos relativos à nossa força mental, também fala sobre a sintonia que rege os acontecimentos que vêm até nós e a nossa reação perante eles durante a nossa encarnação. Por exemplo, no capítulo 8 deste livro, chamado A Associação, o benfeitor vai falar assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Esses princípios, explicados por Emmanuel, já são provados inclusive pela ciência atual através da física quântica, que mostra que toda a realidade que nos cerca é construída pelo nosso próprio pensamento, que atrai ou repele aquilo que nós estamos emanando. Nós atraímos constantemente aquilo que nós emanamos, quer nós estejamos conscientes ou não deste princípio. E no capítulo 9 do mesmo livro, que se chama Sugestão, Emmanuel também vai explicar. A sugestão é o acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Todos nós exteriorizamos energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas dos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se afinam com o nosso modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Portanto, vemos sim que os pensamentos intrusivos podem ter sido sugestionados por consciências externas à nossa própria, e que nós mesmos permitimos essa sintonia através daquilo que nós estávamos emanando. Mas então nós poderemos questionar: por que então, de alguma forma, existem esses pensamentos que são perturbadores, que não nos trazem harmonia, que nos constrangem em tantos momentos, quase como que brigando com os nossos próprios princípios? Não seria incoerente nós acreditarmos que nós mesmos atraímos para a nossa vida um pensamento intrusivo? Basta que a gente estude um pouco mais a doutrina para perceber que os comportamentos e hábitos que nós já trazemos, muitas vezes bastante antigos, de culpas, remorsos do passado, de dores não curadas, de tantos outros problemas que, inevitavelmente, todos nós acumulamos ao longo das nossas jornadas, que nos tornamos assim, então, permeáveis a sugestionamentos que vão nos desequilibrar. Nós mesmos ainda temos desequilíbrios que nos atormentam. O pensamento intrusivo pode ser assim entendido como um ataque de alguém que veio pedir uma prestação de contas, mas que, também por isso mesmo, deve ser considerado como um convite à reflexão e à mudança de comportamento para o bem. Se aquele pensamento constrangedor surgiu, o que há em mim que pode ser curado e apaziguado através do auto-perdão, da fé nas leis divinas e da renovação no amor? O cuidado que devemos ter é de vigiar os nossos pensamentos, estando certos de que até mesmo aquilo que pensamos pode ser uma escolha consciente. Não há problema em percebermos que temos maus pensamentos, não há problema em termos pensamentos intrusivos. Nós podemos ter gerado nós mesmos aquele pensamento ou ser o sugestionamento de outra mente. Mas sejam estes pensamentos gerados por nós ou por outra pessoa desencarnada, não importa, porque nós temos aos poucos que percebê-los, reeducá-los, porque afinal nós temos o compromisso de dar continuidade no nosso
aprendizado seguindo as posturas e os valores aprendidos no Evangelho. Portanto, se aqueles pensamentos não forem coerentes com o nosso ideal cristão, se de alguma forma nos perturbam, nós sabemos que ele é um pensamento atrapalhando a nossa paz, nós devemos então, antes de tudo, acolher esse pensamento e transmutá-lo com amor. Isso é educar a nossa própria consciência e faz parte da nossa reforma íntima, educar os nossos pensamentos e atitudes. Orar e vigiar ganha um sentido muito mais concreto quando nós percebemos isso. E assim percebemos também que todo o desafio que vem até nós tem uma finalidade útil para o nosso próprio crescimento espiritual. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Quando se fala de autocontrole, na maioria das vezes logo pensamos em nos controlarmos para não explodirmos perante uma situação, um fato. Acredito que a maioria concorda comigo. Já pensaram quanto nos preocupamos em manter o nosso ambiente doméstico seguro
Providenciamos portões, portas, trancas, limpamos a casa, utilizamos inseticidas para combater as pragas, enfim, nós temos essa preocupação com a segurança da nossa casa. No entanto, não raro somos descuidados com o inimigo oculto, né, que se instala no nosso ser sob os nomes de canseira, nervosismo, angústia e preocupação. Pior quando não nos damos conta da nuvem de pensamentos obsessivos que contaminam toda a atmosfera mental do nosso lar, tirando a paz daqueles que amamos e que passam a viver um verdadeiro pesadelo sustentado pelos miasmas tóxicos desses pensamentos e sentimentos sustentados por nós. Difícil de aceitar, mas quando nos frustramos conosco mesmos e percebemos o estrago que deixamos devido à nossa impulsividade, não raro buscamos o auxílio da medicina e nos colocamos como portadores de doença nervosa que procuramos controlar através de calmantes, antidepressivos, enfim. Até quando continuaremos a nos enganar, a nos escondermos nas asas da enfermidade psíquica para justificar a nossa falta de autocontrole? Conforme nos ensina o mentor Emmanuel no livro Encontro Marcado, psicografado por Chico Xavier, queiramos ou não, somos senhores do nosso reino mental. Vou repetir, queiramos ou não, somos senhores do nosso reino mental. Por mais que busquemos tratamentos e receitas de calma, em última análise, a solução definitiva está em nós mesmos. Conheço uma mulher de muitos talentos, que é comunicativa, inteligente, profissional e mãe muito dedicada, né? Porém, de um temperamento tempestivo. Não lida muito bem com tudo que a contraria e que contraria sua forma de ser, de agir, de pensar. Então, facilmente, ela se encoleriza, explode, não ouve nada de ninguém naquela hora da explosão e realmente fica cega e surda. Grita, esbraveja, exige até dissais das outras pessoas envolvidas no fato que motivou a sua cólera. Certo dia ela precisou sair mais cedo do trabalho para tratar de uma urgência dentária e se dirigiu com o próprio veículo para o consultório que ficava num local um pouco distante do seu trabalho. Acontece que durante o trajeto caiu uma daquelas tempestades de verão, assim, torrenciais, né? E se fez pouca visibilidade no trânsito, que logo se tornou muito intenso. Foi quando, parada num semáforo, quando este se fez verde, né, ficou verde para ela, seu carro foi atingido de raspão por uma motocicleta, riscando o para-choques e a lateral do seu carro. Nossa companheira ficou irada e, sem considerar que estava no meio de uma avenida muito movimentada, quando caía aquela chuva intensa, saiu com muita raiva para fora do carro. Porém, o condutor da moto já havia desaparecido no meio do trânsito. Foi uma explosão daquelas, acompanhada de muitos impropérios e lágrimas. Nada adiantou em termos práticos, porque seu carro estava riscado e os transeuntes que vivenciaram a cena, embora o desconforto da gritaria e choradeira, continuaram seguindo a sua vida. No dia seguinte, ao comentar o ocorrido
com uma amiga, né, ela disse: "Nossa, fulana, acredita que na hora que eu saí do carro e estava chovendo muito, eu abri o guarda-chuva, mas sei lá como, ele se destruiu por completo, não sobrou uma vareta no lugar. E olha que esse guarda-chuva era excelente, né? Eu comprei durante uma viagem." Foi então que a sua amiga lhe disse: "Eu acho que o seu guarda-chuva absorveu toda a sua raiva, né? E emanou como se fosse um para-raio." Percebam que a protagonista da história não se lembrava de modo algum como aquele super guarda-chuva se desfez daquela forma. Contei esse episódio só para ilustrar o quanto a nossa falta de autocontrole pode nos prejudicar, né? Vejam que a nossa amiga poderia ter consequências bem piores, né? Além do carro riscado e do guarda-chuva quebrado, não é mesmo? Ela poderia até ter sido atropelada quando ela saiu de qualquer jeito do carro para brigar com o motociclista, enfim. Atentemos, porém, que as nossas fraquezas, né, que trazemos hoje sejam decorrentes de ações infelizes que praticamos em existências passadas, né, e somos livres na esfera íntima para controlar e educar o nosso modo de ser. Não é porque nós trazemos os resquícios, né, e as consequências de vidas passadas, ou até dessa vida mesmo, nós devemos nos deixar levar pela intemperança, né? Porque nós estamos vivendo hoje esta nova oportunidade por uma dádiva de Deus. Então, enfrentemos os nossos problemas e desafios com trabalho e estudo. Explosão de cólera ou saídas pela tangente do desculpismo só piora as circunstâncias. Necessário se faz nos contermos e nos governarmos, né? Somos chamados a viver cercados pelos outros, família, sociedade, porém estruturamos os nossos próprios destinos conforme a nossa vontade. Finalizando o ensinamento de Emmanuel, Deus criou em cada um de nós um mundo por si. Daí, este mundo íntimo só pode ser melhorado, transformado e alcançar a sua essência divina por decisão e atitudes próprias de cada um. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para concluirmos as reflexões sobre a geração nova, contida no livro A Gênese, tradução feita por Guilom Ribeiro, publicação da Federação Espírita Brasileira, onde no capítulo 18º, Os Tempos São Chegados, os espíritos da codificação espírita, através de Allan Kardec, concluem suas orientações para nossas reflexões sobre a geração nova, dizendo: assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, de outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, diretamente relacionada com aquela categoria que entre as duas tiver preponderância. Uma comparação vulgar ainda melhor dará a compreender aquilo que se passa nessa circunstância.
procuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens, que a lei penal terá por vezes dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes porque são mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns daqueles que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e também para dar maior ascendência às novas ideias. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso que no mundo dos espíritos veem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, conseguintemente, voltar com ideias ideias inatas de fé, tolerância e liberdade ao regressarem. O que vai acontecer ao regressarem? Acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre aqueles que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. O efeito é muito outro quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam um movimento de vai-vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e, por conseguinte, o movimento progressivo
dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, após as grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germens. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento. Porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por desencarnarem juntos do que por desencarnarem isolados, dado que, de uma forma ou de outra, isso haverão todos de sempre chegar. E os espíritos da codificação concluem suas orientações, dizendo: os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas, digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros, e então, o que lhes acontecerá? Eles dizem nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Amigas e amigos, esses ensinamentos do livro A Gênese são imprescindíveis para a nossa evolução material, mental, moral e espiritual. Então convidamos a todos para que iniciemos e nos aprofundemos em nossos sentimentos, atitudes e realizações das tarefas fraternas, solidárias, caritativas e amorosas, conforme os ensinamentos e exemplos do Mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus. Somente assim teremos o mérito de continuarmos aqui reencarnando para auxiliarmos a Terra a ingressar no mundo de regeneração. Então, vamos fazer nós cada vez mais o bem, sem olhar a quem no limite de nossas forças, trabalhando sempre em consonância com as leis divinas, eternas, imutáveis e incorruptíveis, criadas por Deus nosso Pai, ensinadas, exemplificadas por Jesus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos terminando o programa de hoje por aqui e esperamos que tenham gostado. Compartilhem o link com seus amigos e familiares para ajudar a divulgar a mensagem espírita que leva paz, entendimento e luz para toda a nossa humanidade.
Muito obrigada, uma ótima semana e até o próximo programa.